Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje nós vamos dar sequência aos nossos assuntos sobre indústria e industrialização. Eu quero falar hoje sobre os tipos de indústria, tá bom? Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e vem comigo para mais uma aula. Bom, pessoal, primeiro, a gente fala que a indústria está presente no setor secundário na economia. Então, lembra, setor primário, setor das matérias-primas, boi, soja, cana-de-açúcar, minério de ferro, petróleo. Então, setor primário. Setor secundário, transformação da matéria-prima. Setor terciário, comércio, serviços, turismo. Tá? Mas esse setor secundário, transformação da matéria-prima, é um termo muito abrangente, é muito genérico. Não explica mais direito o que tem que fazer. Então, primeira coisa, indústria não é uma coisa só. Não é uma coisa homogênea. Já expliquei para vocês que é homogêneo. Quando a gente faz aquela mistura de bolo, o açúcar mistura com a farinha, que mistura com o ovo, com o óleo, vira uma coisa só. Não. Tá? A indústria ela é bastante diversificada. A indústria ela vai atender um público específico. Para quem que eu trabalho essas matérias-primas? É para o consumidor final? É para uma outra fábrica? Tá? Qual tipo de matéria-prima eu uso? Eu utilizo matéria-prima alimentícia, utilizo matéria-prima energética, utilizo minérios, também entra nesse cálculo aí. Então a gente não pode pensar na indústria como uma coisa só. Até porque, quando a gente vai olhar a industrialização do Brasil, a gente vê que determinados locais se especializam em alguns serviços. Ah, essa daqui é industrialização de carros, fabricação de carros. Opa, essa daqui de eletroeletrônicos. Opa, essa daqui de computação e tecnologia. Tudo isso a gente tem que levar em consideração também. Então, vamos observar algumas indústrias aqui. Tá? Primeiro, pessoal, a indústria alimentícia, a indústria do alimento. A indústria alimentícia ela trabalha no processamento de alimentos visando aumentar a sua durabilidade, a sua vida útil. Então, vai ter uma laranja que iria estragar se ela não fosse consumida. Nós pegamos essa laranja e transformamos ela. Transformamos do quê? Suco de laranja, transformamos ela em doce. Tá? A gente sabe que ficar comendo produto processado não é muito bom porque vai um monte de componente químico, vai espessante, vai corante, vai produtos para aumentar a durabilidade e que não é bom você fazer o consumo disso. Entretanto, imagine como seria a nossa vida sem um produto industrializado. Existem lugares do mundo que ninguém tem acesso ao produto fresco. Ou porque é muito caro, ou porque as condições climáticas é quase impossível você cultivar alguma coisa lá. Então, o acesso que essas pessoas têm, por exemplo, a um suco de laranja, vai ser o suco da caixinha, vai ser o suco pasteurizado. Tá? Então, a gente tem que realmente tentar diminuir o consumo desses tipos de produto, mas a gente não pode falar que ele não tem o seu impacto. Se a gente sabe que muito alimento vai para o lixo hoje, que muitas pessoas morrem de fome, sem a indústria do alimento, esses números seriam maior ainda, porque mais comida ia para o lixo e mais pessoas iam ficar com fome. Então, eu citei alguns exemplos aqui para vocês. Nós temos a indústria da laranja, do suco de laranja. Tem uma aqui bem perto de Maringá. A gente pega a laranja como matéria-prima, transforma em suco, transforma em doce. Tomate. O tomate ele estraga muito fácil, gente. Então, uma maneira de você conservar esse tomate é fazer o extrato de tomate, aquele molho de tomate bem comum quando a gente vai fazer molhos ou macarrão. Tá? A indústria do leite é uma indústria enorme, gente, enorme. A gente usa o próprio leite, pode retirar a nata, pode retirar manteiga, queijo, requeijão, creme de leite, indústria da proteína de leite, da proteína retirada do leite. Então, são várias coisas que você faz a partir de uma matéria-prima. Então, nas aulas passadas, a gente já falou, por exemplo, da cana-de-açúcar e do soja, da óleo de soja. Então, com a matéria-prima, a gente consegue fazer muita coisa mesmo. Tá? Agora a gente vai para a indústria de base ou indústria pesada. Por que de base? O que é a base?
a indústria que suporta todas as outras. Quando a gente fala em transformação da matéria-prima, nós estamos falando da indústria de base. É na indústria de base que a gente vai, de fato, transformar essa matéria-prima em alguma coisa, tá? E ela é muito importante porque ela é uma indústria que atende outras indústrias. Você não vai abrir uma indústria de base pensando em vender para a dona de casa. Não, ela é uma indústria que atende outras indústrias, tá bom? A indústria pesada, ela é muito importante para o desenvolvimento de um país, porque como eu falei, ela é a base industrial. Sem ela, é difícil surgir outras indústrias. Então, quando a gente estudar a história da industrialização no Brasil, a gente vai ver a importância da siderúrgica nacional. O que a siderúrgica nacional fazia? Ela conseguia trabalhar o minério de ferro que era extraído do Brasil. Anteriormente, o Brasil extraía minério de ferro, vendia para fora, aí lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, Alemanha, esse minério de ferro ele era purificado, era fundido, era transformado em chapas, em barras de ferro, em lingotes. Então, quem joga Minecraft sabe do que eu estou falando. Você lá minera o ferro, mas não consegue transformar ele nos lingotes, né? Era isso que o Brasil não conseguia fazer. Se o Brasil não consegue fazer, tem que importar esses materiais, mesmo tendo matéria-prima aqui. Isso tornava o produto muito caro. Então, a indústria de base, ela vem para fazer esse tipo de serviço. É a primeira forma, maneira de você, de fato, transformar a matéria-prima. Pegar ela em estado bruto e transformar ela em algo que vai ser utilizado. Então, por exemplo, mineração de bauxita. Bauxita faz o quê? Alumínio. Fazer chapas de alumínio para latinha, por exemplo. Minerar petróleo. Você consegue minerar esse petróleo, retirar ele do subsolo e refinar esse petróleo para fazer combustível. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Tem alguns países na África que tem muito petróleo, bastante mesmo, mas não conseguem refinar. Aí tem que vender petróleo a preço de banana e quem compra refina esse petróleo e ganha o dinheiro em cima. Indústria de base, extremamente importante para o desenvolvimento do país. Aí depois, pessoal, nós temos uma indústria de bens intermediários. Tá? Essa indústria de bens intermediários, elas também atendem a outras indústrias. Normalmente, são fábricas que produzem máquinas, fábricas que produzem robôs, autopeças, motores, para outras indústrias. Então, por que intermediário? Porque ela não atende o consumidor final, de fato. Ela atende uma determinada indústria. Então, se a gente pegar, por exemplo, a indústria do automóvel, vai ter lá a mineração, aí vai ter uma equipe, uma empresa por fora, que vai fabricar, por exemplo, só o motor. E daí o motor vai lá para a montadora e as pessoas que montam o chassi, que é o que? A estrutura do carro e a sua lataria, pega o motor que já está pronto, que foi feito nessa indústria intermediária, coloca no carro e aí sim vai para o consumidor final. Então, indústrias de bem intermediário atendem outras indústrias, tá bom? Geralmente, fabricação de máquinas e motores, beleza? E aí, por fim, nós temos o que? A indústrias de bens de consumo. Tá? Essa indústria, pessoal, ela é voltada para a produção de mercadorias para a população, para consumo em geral. Aqui a gente poderia até citar também a indústria alimentícia, porque ela é voltada para um bem de consumo. Você consegue comprar um produto feito pela indústria alimentícia, tá bom? Então, isso se encaixa aqui perfeitamente. Indústrias de bens de consumo são quais? São aquelas montadoras de carros, fábricas de eletroeletrônicos, videogame, geladeira, micro-ondas, TV, tá? Fábricas de roupas, fábricas de móveis, a indústria de alimentos que eu já mencionei, remédio, produtos de higiene, fármacos, tudo isso daí é a indústria de bens de consumo. Tá? Não significa que todo produto tem que passar por essas três fases, tá, gente? Tem produto que sai direto do primário, lá do setor primário, e já vai para a indústria de bens de consumo. Por exemplo, o leite. Já sai de lá e já vai direto para a indústria de bens de consumo.
outras têm que passar por todas essas etapas, beleza? Então, eu fiz aqui um esquema tentando resumir uma cadeia de produção, ou seja, todos os elementos que vai passar um produto, tá? Então, vamos pensar aqui no minério de ferro. Lá em Minas Gerais, a gente tem várias áreas de mineração, extração de bauxita, de cobre, de minério de ferro. Então lá ocorre o primeiro setor da economia, a mineração. De lá, esse minério ele segue para as siderúrgicas, onde ele vai ser fundido em chapa, barra, lingote, lâminas, ou seja, produtos que outras indústrias vão usar. Tá? Dessa indústria, ela vai para aquela indústria de bens intermediários, onde serão fabricadas as máquinas com essas barras, com essas chapas, com esses lingotes, com esse ferro que foi minerado, que foi transformado. Essas máquinas geradas por essas fábricas, elas vão, por fim, atender as indústrias do bem de consumo. Então, da onde que vem as máquinas, por exemplo? Vamos voltar aqui. Essa esteira, por exemplo, onde a moça está colocando os remédios. Foi feita onde? Foi feito pela fábrica de máquinas, ou seja, essa indústria de bens intermediários. Essas roupas aqui que elas estão utilizando, esses EPIs, é feito por quem? Pela fábrica, pela indústria de bens intermediários. Tá? E por fim, quando está nessa indústria de bens de consumo, ela é feita, o objeto, né, o produto, é feito pensando no consumidor final, pensando em você, seja ele o que for. Eu já falei, pode ser um carro, pode ser uma máquina de lavar, eletroeletrônicos, roupa, enfim. Beleza? Então, essa é uma cadeia de produção. Então, observe quantas etapas que um produto tem que passar até ele chegar na sua mão. Então, imagine o seu celular. Deixa eu pegar o meu aqui. Imagine por quantas etapas ele não passou. Passou pela etapa de mineração dos componentes eletrônicos que tem aqui, passou pela indústria de fundição, passou pela indústria de fabricação de máquinas que vão fazer os robozinhos que vai fazer o meu celular funcionar, o software, foi para a indústria de bem de consumo, onde ele foi montado, foi para o setor de comércios e serviços, que é onde eu comprei ele, e agora está comigo. Olha quantas etapas não passa um produto, beleza? E agora, pessoal, eu quero falar da obsolescência programada. Já ouviram esse termo? Eu acho que não, né? Quando eu falo que um produto é obsoleto, o que eu estou falando? Que esse produto ele ficou ultrapassado. Como assim, professor, ele ficou ultrapassado? Porque já saiu um produto melhor no mercado. E o seu produto já não te satisfaz, já não responde da mesma maneira, já não é tão rápido. Então, isso é obsolescência programada. E a obsolescência programada, pessoal, ele é um artifício da própria indústria para que você troque os seus aparelhos de maneira mais rápida, tá bom? Então, todo aparelho que você compra, ele tem uma vida útil limitada. Eu não estou falando que quando você comprar um celular vai estar lá, olha, validade até 2 de janeiro de 2022. Não é isso. Mas ele tem uma certa validade. Quer ver um exemplo? Acho que todo mundo aqui tem celular e já deve ter tido esse problema. Para quem tem, por exemplo, Android. Sai lá, olha, nova atualização do Android. Aí você vai lá e baixa. Aí, opa, seu celular não suporta a nova atualização do Android. O que você vai fazer? Você vai ficar com a atualização antiga, até quando ela funcionar, ou vai ter que comprar um celular novo. Isso é obsolescência programada. Eu não estou falando do celular de fato quebrar, de fato ele parar de funcionar porque ele caiu no chão, mas é porque vem atualizações do sistema, vem novos elementos não compatíveis com ele. Então, até um tempo atrás era um tipo de USB. Aí não, parou de fabricar esse USB, agora é outro cabo USB. Aí quem tinha o antigo tem que se virar para encontrar o cabo antigo porque o cabo novo não dá certo. Isso é obsolescência programada. É um computador que estragou uma pecinha, mas já não serve porque a placa-mãe é um pouco mais antiga e agora todos os novos componentes vêm com a placa-mãe nova. Isso acontece direto, tá? E esses produtos eles acabam estragando com muita facilidade. Então você compra ele sabendo que a vida útil dele é reduzida e que você vai ter que trocar.
Tá? Então, é uma artimanha da indústria para que você sempre consuma mais, sempre que você compra mais. A gente tem que estar bem atento a isso e sempre fazer um uso consciente dos nossos aparelhos. Tentar extrair deles o máximo e, quando for necessário, se for necessário descartar, fazer o descarte correto. Tá? Mas quando a gente vai comprar o próximo, sabe que ele já está fora já está alguns meses, alguns anos, ele vai estar obsoleto já. Tá? Eu queria, por exemplo, comprar um notebook i7 e já tem i9 para vender. E aí? Ou seja, já vou comprar um produto que vai estar defasado, já está obsoleto. Esse é um exemplo de obsolescência programada. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, cumpram a quarentena, lavem as suas mãos constantemente. Um abraço e até mais.